ouvinte da Rádio Mega Brasil Online, é Rambo. Olá, você que nos acompanha pelo canal da Mega Brasil no YouTube. Está começando mais uma edição do especial Dia da Comunicação Corporativa, que esse ano destaca os 50 anos da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, numa ação conjunta do Jornal da Comunicação Corporativa e do informativo Jornalistas e Companhia. Lembro que esse ano, além do material publicado nesses dois veículos, JCC e JCIA, as entrevistas com os dirigentes da ABERJ e ex-dirigentes da ABERJ, que compõem a matéria-prima das publicações, também são veiculados nas outras plataformas da Mega Brasil, a Rádio Mega Brasil Online e a TV Mega Brasil no YouTube. Estamos aqui hoje com duas figuras proeminentes da ABERJ. O presidente executivo Paulo Nassar, que está aqui ao meu lado, e o diretor-geral Hamilton de Souza. Então vamos começar com os dois aqui sobre o que foi a ABERJ, o que é a ABERJ, o que está acontecendo nessa nossa comunicação. Primeiro acertamos o seu nome? Santos, né? Desculpe, porque a gente lembra do grande Hamilton de Souza. Você lembra? Sem dúvida. Bom, começando, eu queria aproveitar, primeiro dar as boas-vindas a vocês, né? A ABERJ, eu sempre digo que é a nossa entidade máter, é lá que a gente bebe, nessa fonte que a gente tem bebido nos últimos 50 anos, né? Eu não era nem nascido. Mas, de qualquer forma, a minha trajetória de proximidade com a ABERJ começa ali no comecinho dos anos 80, e nunca mais parou essa proximidade através dos projetos que foram desenvolvidos, né? Pelas várias gestões, sobretudo a partir da chegada do Paulo Nassar, 27 ou 28 anos atrás, é isso, Paulo? Não tanto. Não é 90? Não, é 90, eu já tinha uma relação com a ABERJ. Até era vizinho da ABERJ, porque eu estava ali na Globo, né? Na Globo, isso, ali na Globotec, que era do lado. Mas então é 25. Exato. Então é jubileu de prata. Metade da vida da ABERJ. Pois é, uma coisa interessante. Dúvida. E eu queria começar porque a gente tem fresquinho, né? O programa vai estar indo ao ar um pouco depois, mas na nossa gravação aqui é praticamente logo depois da eleição do Conselho. Queria que você falasse desse movimento aí, o que ele representa a eleição da Gislene Rossetti para a presidência do Conselho e do Paulo Pereira, a Gislene que é da Latam e o Paulo que é da Baia, como vice-presidente. Eu acho que a eleição da Gislene ela é uma eleição que mostra um aspecto importante da comunicação corporativa, empresarial brasileira, que é uma comunicação feminina, né? A gente tem hoje na área de comunicação corporativa uma maioria mulher. Coincidentemente, a Gislene Rossetti é a primeira mulher a assumir a presidência do Conselho da ABERJ, né? E é algo que a gente vinha perseguindo já há mais de 10 anos. No movimento anterior teve a Elisa, mas não era conselho, né? Não era conselho, né? A gente outra estrutura, era uma outra né? estrutura, nós estamos falando nos anos 1970, né? Isso. Para você ver como a ABERJ já é pioneira, né, nesse aspecto de gênero, né? Isso. Agora, a discussão de gênero ela é muito forte dentro da comunicação, porque a mulher como maioria já não é um fenômeno atual, é um fenômeno no âmbito da comunicação corporativa brasileira de pelo menos 10 anos. A gente vem acompanhando esse movimento pelo DataBERT, né? Já com pesquisas que já indicavam a mulher como maioria. Só que o fato de ser maioria também não significava um posicionamento à altura em termos quantitativos, né? Em termos de qualidade vamos dizer, das relações, a mulher ela estava na área, ou está na área, mas sob um comando masculino. E, além disso, com salários menores, né? Mas pesquisas da ABERJ mostram isso. Né? Mostram isso. Agora, esse é um movimento que está em transformação, né?
porque as mulheres cada vez mais ocupam os cargos de alta direção, de alta gerência e de direção, e também os seus salários começam a se equiparar aos salários dos homens. Mais uma vez, a comunicação empresarial manda um sinal para o campo da comunicação, inclusive para a comunicação de massa, e nós estamos falando das grandes relações, né, onde existe ainda uma dificuldade enorme para fazer esse movimento de ajuste, né? O Hamilton, nós temos que botar as barbas de molho, é isso? Nós homens? Em relação às mulheres? Acho que é uma tendência geral, né? Assim, se a gente olha para as redações também, né? Acho que a indústria da mídia, né, da comunicação de um modo geral, ela é bastante feminina, né? Desde dos anos 90 para cá, a gente já vê o reflexo disso nos próprios cursos de comunicação, né? Eu me lembro que quando eu estava à frente do curso sobre jornalismo, a cada ano a gente tinha lá aquele perfil social dos participantes e era cada vez mais feminino, né? E isso a gente constatava nas redações. Mas acho que a gente não tem que pôr as barbas de molho, não. Acho isso um bom movimento. Claro que a gente precisa defender uma certa diversidade também, porque senão daqui a pouco, né, vai ser um monopólio feminino. Vai ser um monopólio feminino. Então, não dá o monopólio. Não... Mas veja que interessante, né? A gente começando a defender uma diversidade pelo lado, né, mais suspeito, reverso. Então... esse fenômeno também na própria escola de comunicações e artes, onde na minha sala de aula, né, hoje eu tenho pelo menos na graduação, pelo menos 100 alunos, no programa de estrito senso, que a gente chama de PPG-Com, por volta de 30 alunos, também a gente tem a maioria feminina. E aí, o interessante é que aí você passa então por um processo de concursos, né? Um vestibular é muito difícil, e no âmbito da pós-graduação, uma seleção de mestrado e doutorado também dificílima, né? E ali, então, a mulher está realmente tomando conta vamos dizer, do campo da comunicação. Paulo e Hamilton, o perfil da Aberj hoje, o que é a Aberj hoje, né? Em termos de associados, em termos de extensão dos seus projetos, em termos de parcerias, rapidamente, o que significa a Aberj hoje para o nosso mundo aí da comunicação? Bem, a Aberj hoje ela junta dois conceitos, né? O conceito de comunidade do campo da comunicação. E aí o que é essa comunidade, né? É uma comunidade integrada pelos grandes protagonistas dessa indústria, que são os clientes, né? E aí nós estamos falando no caso específico da Aberj, as grandes empresas que atuam no Brasil, de inúmeros segmentos econômicos, né? E isso é uma diversidade também bastante interessante. Então nós temos lá a atividade do agronegócio, a atividade da indústria, a atividade de serviços, né? E também das empresas de alta tecnologia, inclusive também das empresas da mídia tradicional de massa, que também está mudando e tal. E também as agências de comunicação, principalmente as grandes agências, né? E um número considerável da diversidade de perfis de agências. E também pessoas físicas, né? E aí são pessoas que têm, vamos dizer, uma trajetória ligada à comunicação, que se associam, né, para conviver nesse ambiente tão diverso. Então esse é o primeiro aspecto de uma comunidade. E aí, pegando a forma como os antropólogos entendem o que é a comunidade, né? A comunidade como um lugar quase que vamos dizer, de afeto, onde você tem, vamos dizer, as controvérsias que acontecem no sentido do consenso, né? Nunca no sentido do conflito. E também, ainda pensando no conceito de comunidade, como os antropólogos entendem, né? Até quase como um mito, né? Onde você tem o abrigo da chuva, do calor, né? Então a Aberj ela é um ambiente que bastante
que traz um conforto nesse sentido de você acolher todos, né? No sentido vamos dizer, do bem, né? Dessa indústria e das pessoas dessa indústria, inclusive fazendo uma afirmação também da nossa origem, né? Da origem brasileira, né? De como os brasileiros fazem a comunicação corporativa não sendo só correias de transmissão daquilo que é pensado em outros centros, né? Hoje o Brasil ele é um centro de design das políticas, dos planejamentos, das ações de comunicação, que são replicadas também em outros lugares. Então, é um país forte. Outro ponto que é importante, que mostra a evolução, é que a Aberj também é um think tank. Então, ela é uma associação think tank, né? Que onde você tem a formulação e o pensamento, né? Sobre as questões contemporâneas da comunicação, né? Como que hoje a comunicação faz as interfaces, né? ou trabalha, né? Ela se relaciona com as interfaces da comunicação. Então, a filosofia política, né? Quando você pensa, por exemplo, nas questões de simetria das informações, né? Então, a gente tem até dentro de um tema como esse, uma interface com uma microeconomia, né? Nas questões dessas assimetrias, né? As questões dos ritos e rituais, dos heróis organizacionais. Então, estou falando na interface com a antropologia. Hoje também as interfaces com as tecnologias de comunicação, né? E aí a gente chega até a física e a matemática e tal. Então, entre outras interfaces importantes. Então, essa forma da Aberj está se posicionando, né, em relação a essas interfaces, levou também que a Aberj, enquanto corpo executivo, né, da Aberj, ela tenha uma densidade acadêmica muito grande, né, mas não é um acadêmico que não dissociado, cria, né? Dissociado, que não cria impacto na sociedade, que é mais ou menos como aquela ideia de você jogar uma pedra numa lagoa e ver todas aquelas circunferências, né? Aquele impacto que de repente esse ato, né, produz, né? Então, a Aberj, ela faz pesquisas que têm uma influência na sociedade, entre os integrantes dessa indústria, né? E a gente pensando nisso em termos globais, né? Agora, a gente nunca deve pensar que isso foi uma coisa que surgiu do nada. A Aberj, ela tem um mito fundador muito importante. Ela tem uma história fundadora, né? A gente pensa o mito como uma narrativa fundadora. E, além disso, ela tem heróis nesse campo da sua fundação que, de certa forma, impulsionam todo esse movimento. Então, nós estamos falando aí, quando a gente fala dos heróis dessa organização, por exemplo, uma figura como o Nilo Luchetti. Pois é, fundador. Né? O Nilo Luchetti é muito interessante se a gente estudar a história do Nilo, porque você vai ver nos textos do Nilo uma densidade acadêmica, uma preocupação humanística muito grande, a partir de uma multinacional italiana, a Pirelli, e nós estamos falando aí final dos anos 50, né? Então, as ações já desse primeiro grupo fundador, onde estava o Nilo Luchetti, dentro de um conjunto de mais ou menos 60 grandes empresas desse eixo Rio-São Paulo, uma ou outra empresa de Minas, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul, já criou esses primeiros referenciais, né? E tudo isso é documentado, tudo isso está assentado, está suportado por textos, documentações que a gente tem no nosso Centro de Memória e Referência. Eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo, a gente continua no próximo bloco. Estamos aqui em uma entrevista com o Paulo Nassar, presidente da Aberj, e o Hamilton dos Santos, agora acertei o nome, que é o diretor-geral
e nós estamos aqui no programa especial sobre o Dia da Comunicação Empresarial e os 50 anos da Aberge. Voltamos já já. Ser uma empresa brasileira com mais de 100 produtos que chegam a 500 mil pontos de venda dá trabalho. Dá trabalho manter um rigoroso controle de qualidade e inovar em produção e serviços. Todo esse trabalho gera empregos. São mais de 110 mil diretos e indiretos em 7 fábricas e 180 revendas espalhadas pelo Brasil. Tudo isso gera renda e prosperidade. E você sabe, prosperidade é o nosso compromisso. Grupo Petrópolis, você é nosso maior compromisso. Beba com moderação. O carro que está sempre ligado a tudo que é novo, agora vai ligar você a um trânsito mais colaborativo. Chegou o Chevrolet Onix 2018 com o Waze conectado na tela do MyLink. Ao seu destino. Chevrolet, find new roads. Amigos da Rádio Mega Brasil Online e da TV Mega Brasil no YouTube, voltamos aqui com a entrevista do Paulo Nassar, presidente da Aberge, e Hamilton dos Santos, diretor-geral da entidade. Estamos com um programa especial em conjunto com os jornalistas e companhia para falar do Dia da Comunicação Empresarial, que este ano destaca o cinquentenário da Aberge. Edu, você ia fazer uma outra pergunta? Eu queria aproveitar sobre essas ideias que o Paulo trouxe aí sobre o perfil da Aberge e perguntar para o Hamilton um pouco qual é o legado dessas 5 décadas, né? E quais as principais ações, o que a Aberge tem deixado para a nossa comunidade, para a sociedade de modo geral. Acho que o professor Paulo ele definiu muito bem, assim, digamos assim, conceitualmente, o que é a Aberge. Ela é, assim, ao mesmo tempo, né, uma comunidade e é um think tank. E isso traz 2 desafios enormes, né? O primeiro, que quando a Aberge ela está inserida, né, a Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ela está inserida dentro do contexto da indústria da comunicação. Então, quando você pensa numa noção de comunidade, você está falando, né, que ela congrega, digamos assim, os comunicadores, né? Isso, até um determinado tempo, digamos assim, era mais ou menos fácil, né? Cada um tinha sua caixinha, então você tinha jornalistas, você tinha RPs, você tinha gente que estava na redação, gente que tinha nas áreas de comunicação corporativa, enfim, publicidade, você tinha as suas caixinhas. E talvez não fosse tão complexo assim você manter esse conceito, né, essa noção de comunidade. Só que o mundo mudou e a revolução digital colocou todas essas categorias e essas profissões num patamar mais ou menos ali nivelado do ponto de vista de identidades, né? Todos passaram a ter que produzir conteúdo, todos passaram a ter que ter um compromisso muito grande com a ética, né? Com a transparência, etc, etc. Por outro lado, o professor Paulo também definiu a Aberge como um think tank. Ora, o que é um think tank, né? É um produtor de conteúdo. É alguém que se debruça, né, a partir de grandes apurações, no nosso caso, apurações diferentes de apurações jornalísticas, nós estamos falando de apurações acadêmicas, de pesquisa, ou mesmo pesquisa de mercado, mas, assim, atuar, né, nessa esfera do think tank, de ser um think tank, se posicionar como think tank, é ter obrigatoriamente que produzir conteúdo muito relevante, capaz de fazer a diferença para esta comunidade. É onde, né, as duas coisas se encontram. Dito isso, eu queria frisar que o desafio é muito grande, justamente porque o lado de produção de conteúdo, digamos assim, o lado de think tank, também está muito pulverizado. Hoje, a possibilidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar, gerar conteúdo é enorme. Não só porque ele tem acesso muito fácil, como ele tem ferramentas depuratórias muito grandes. Ele tem ferramentas de tabulação, ele tem logísticas, né? Ele tem... Então, tudo isso torna a coisa mais complexa. Bom,
Como é que a gente tem procurado lidar com isso e manter a nossa relevância e fazer jus a todo esse legado espetacular, né, que a ABERJ, sobretudo na gestão do professor Paulo Nassar, contribuiu e trouxe para a comunicação corporativa? A gente tem procurado atuar de uma maneira muito pragmática em 3 frentes. Eu costumo dizer que eu costumo lançar mão dessas frentes até para entender quais são os meus to-dos, os meus afazeres diários, né? Então, a ABERJ hoje ela atua numa área que a gente chama de advocacy, que é onde ela representa o setor, é onde ela defende, né, a importância, né, de uma área de comunicação dentro das corporações ou das organizações, de um modo mais geral, e consequentemente, defende também, né, o profissional que atua nessas áreas, né? Evidentemente que a ABERJ hoje tem uma postura sofisticada a ponto de ter uma certa convicção que não basta mais você apoiar essas áreas de comunicação corporativa como uma área que seja funcional dentro da organização. Ela é apenas, né, um parâmetro, porque a comunicação hoje permeia todas as interfaces dentro da comunicação. Então, a competência hoje, a ABERJ vem trabalhando muito nessa noção, a comunicação ela é muito mais uma competência do que uma função. Então, essa primeira área de advocacy. Uma outra frente que eu acho esse talvez um dos legados mais importantes, né, que a ABERJ vem deixando para essa comunidade, é a frente de formação. Hoje a gente chama de formação e carreira. A ABERJ hoje tem um cardápio, uma carta de cursos, né, técnicos e cursos. Quantos? De um modo geral. Hoje a gente está fazendo mais ou menos 120, entre cursos e eventos, digamos assim, mas 120 produtos, digamos, por ano, né? Com participação. Quase uma cada 3 dias. A gente fala em participações, né? Só esses 2 trimestres, né, de 2017, nós tivemos 842 participações nos nossos cursos e eventos. Não é pouca coisa, principalmente quando você olha aí, né, para a situação de crise que a gente está. E então essa frente de formação e carreira, nós temos um MBA aí dentro, nós temos um dos cursos internacionais, né, que é uma parceria que a ABERJ firmou lá atrás com a Universidade de Syracuse, talvez um dos mais importantes aí, assim, no nível de competição com as melhores business schools que a gente tem aí no país. E a terceira frente é justamente a frente de conteúdo, de produção de conteúdo. O que a gente tem aí nessa frente de produção de conteúdo? Nós temos principalmente geração de pesquisas que vão desde assim de um movimento mais acadêmico, como uma que a gente acabou de fazer agora sobre o legado cultural das Olimpíadas, até uma pesquisa mais prosaica e mais pragmática, como uma pesquisa de cargos e salários dos comunicadores. E a gente sabe hoje que nessa área de conteúdo nós temos que mandar conteúdo relevante todos os dias para o nosso associado, o que justifica a contribuição que ele paga. Então nós temos um braço editorial, que é a ABERJ Livros, digamos assim, né? A ABERJ Editorial, a gente faz livros, né? Só esse semestre a gente já lançou 4 livros aí relevantes. Então, assim, nessas 3 frentes, a gente vem tentando colocar de forma pragmática, de forma prática, este, né, conceito que o professor Paulo, né, estabeleceu aqui de comunidade, né, e think tank. E só para não esquecer, né, dentro, né, dessa esfera de formação e carreira, né, nós temos também o reconhecimento, né, que são os prêmios. Hoje a gente tem, acho que o Prêmio ABERJ, né, o Prêmio ABERJ é um celeiro de cases de comunicação e ele tem muitos desdobramentos, né? Não é só o reconhecimento, mas ele serve como um banco de dados de informação. Hoje no nosso Centro de Memória e Referência, ele é acessado diariamente por estudantes, por profissionais, né? Então, outro dia alguém queria lançar uma campanha sobre mobilidade dentro da organização dele, para como comunicar isso. Ele achou um case lá no nosso banco de cases do Prêmio ABERJ. Então, os prêmios que vão além do Prêmio ABERJ, nós temos também o Prêmio Universitário ABERJ e o ABERJ International Awards, são também, assim, 3 coisas significativas dentro dessa esfera de formação e carreira.
Vou pedir novamente licença para fazer o intervalo. Estamos aqui conversando na Rádio Mega Brasil e na TV Mega Brasil no YouTube com Paulo Nassar, presidente da BERJ, e Hamilton dos Santos, desculpe, o diretor-geral da entidade, sobre o Dia da Comunicação Empresarial, o especial JCC Jornalistas e Companhia, que vai estar abordando os 50 anos da BERJ. Voltamos já já. Sabe, Tobias, foi ali mesmo. A gente estava indo para a maternidade e aí o carro quebrou. E você não quis esperar, né, Tobias? Vai lá, me ajuda. Isso. Ainda bem que existe gente incrível. Força, força. Qual é seu nome? Tobias. A Arteris investe muito em segurança, porque mais do que cuidar de estradas, a Arteris promove encontros. Arteris, seu caminho, nossa história. Bem, voltando aqui, amigos da Rádio Mega Brasil Online, da TV Mega Brasil no YouTube, com o especial Jornalistas e Companhia, Jornal da Comunicação Corporativa, sobre os 50 anos da BERJ, comemorando também o Dia da Comunicação Empresarial. Conversamos aqui com Paulo Nassar, presidente da BERJ, e Hamilton dos Santos, diretor-geral da entidade. Edu. Pois é, eu queria colocar na roda, Paulo e Hamilton, a questão das transformações disruptivas que atingem o mundo, mas atingem de uma forma acachapante, digamos assim, a comunicação de um modo geral e a comunicação das empresas, comunicação corporativa em particular. São mudanças nos processos, no perfil da atividade, nos resultados esperados, né? Você não precisa mais fazer propaganda de massa, você pode chegar ao seu público diretamente, você tem ferramentas de mensuração muito mais eficazes, e isso tudo num turbilhão de mudanças que pega as gerações mais experientes com as novas gerações que chegam atropelando todo esse processo. E eu queria saber como é que vocês, com o que vocês olham para dentro da BERJ, olham para fora, o que está acontecendo com o nosso mundo e como é que a gente encara isso e faz com que a comunicação seja relevante, tão relevante quanto possível, ou mais ainda do que já foi, enfrentando todos esses desafios que não são desafios que estão, digamos assim, que dependem só da gente, né? Nós somos impactados por isso. Como é que vocês olham esse momento, né, um corte no mundo aí, 2017, tudo que está acontecendo na comunicação? Nós olhamos com muita tranquilidade, porque se a gente pensar na própria história da BERJ, que é o nosso, essa história é o nosso mito fundador. Então é uma história que tem realmente raízes importantes que nos guiam no presente. Se a gente pensar, por exemplo, que numa associação que nasce com um nome que era a Associação Brasileira dos Editores de Revistas, Jornais e Empresas, né? Nós vamos ver o seguinte, que na medida que essa associação ela não se ancorou, né, em duas mídias que existem ainda, mas que não têm mais a importância no sentido de plataforma, e aí nós estamos falando de papel, tá? É óbvio que os jornais e revistas sempre vão existir, tá? Eternamente em outras plataformas, uma delas é digital e etc., né? E pensar ainda que quando essa associação nasceu, o foco enquanto audiência, enquanto público, né, principal era o público, os empregados das empresas, né, o que depois se embalou, né, se rotulou como comunicação interna. Então a gente vê que é uma associação que tem, vamos dizer, um desprendimento enorme, né, porque se ela tivesse
ficado presa, né, a esses fósseis que fazem parte da palavra Berge, da nossa história, né, tá? Ela teria morrido, né? Então, o que a gente vê? A gente vê uma associação que sempre ela se perguntou, desde o primeiro momento, o que nós somos, né? Como fazemos, para onde vamos, né? Com quem fazemos, né? Por que estamos fazendo. Desde o início, a primeira pesquisa feita na comunicação organizacional, né? ou na comunicação em organizações no Brasil, foi feita pela Berge, né? E uma pesquisa já acadêmica. E essa pesquisa ela está na revista número 27 da Revista de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, então, historicamente, de forma documental, a gente tem ali uma associação que tem pensado o tempo inteiro. De quando é essa pesquisa? Essa pesquisa ela é uma pesquisa que está nessa revista número 27. Nós estamos falando de 1969, tá? 2 anos depois da fundação. Mas essa pesquisa, ela nasce no dia 8 de outubro de 1967. Porque você tinha o Wilson Candeloro, que era ele fazia parte da comunicação empresarial de uma empresa chamada Alcan. Tá? Né? E o Wilson, com mais um outro protagonista desse momento da comunicação, eles iniciaram essa pesquisa que depois é publicada na Revista de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é uma revista hoje acadêmica, Qualizar, que é uma certificação de hiperexcelência. Você tem poucas revistas Qualizar no mundo, né? Então a gente tem a honra de ter o nosso documento fundador da Berge, já com esse perfil nessa revista. E depois, em 1971, um professor chamado Peter Weiss, da Universidade de Sorbonne, publica essa pesquisa dentro de uma pesquisa global ligada ao que é a comunicação empresarial, né, em organizações no mundo inteiro. Então, por que eu peguei esse fato fundador? Porque o que acontece? Aí, em todas as grandes ondas de mudança, né, e aí nós estamos falando no final dos anos 60, tá, e já numa transformação que vai acontecer 10 anos depois da fundação da Berge, que é em 1967, quando essa própria comunidade ela faz uma pergunta que é muito interessante, pode parecer exótica hoje. Ela diz assim: será que o médico do trabalho pode fazer parte dos associados da Berge? Né? Olha que pergunta. Por quê? Porque já existia desde das primeiras ideias do Nilo Luchetti a ideia de humanização dessa comunicação. E é óbvio que, dentro disso, eles estavam pensando, por exemplo, por trás dessa pergunta do médico do trabalho, na questão da melhoria do ambiente de trabalho. Né? Então, eles decidem, em 1977, no 10º aniversário, incorporar pessoas que vinham também de áreas de ambiente de trabalho, áreas de recursos humanos. Né? Bem, numa segunda onda, nós estamos falando, né, já da década de 80. Então, nós estamos falando, por exemplo, exatamente dos meados dos anos 1980, quando a gente tem a saída institucional da ditadura militar para a nova república. Tá? Então, nesse período, o que acontece? Os abergianos, né, eles já começam a se perguntar, né, será que é suficiente fazer, por exemplo, a comunicação só baseada, de repente, em releases? Será que é importante fazer comunicação só baseada em publicações internas? Né? Qual vai ser, por exemplo, a nova amplitude? Quer dizer, a nova amplitude seria começar a conversar com a sociedade, principalmente por meio da imprensa de massa que existia na época. Por exemplo, quando começam, dentro da nossa indústria, vamos dizer, as atividades de media training. Né? E o próprio crescimento das agências de comunicação, né, que se multiplicam. Exatamente, quer dizer, paralelamente a esse movimento, né,
em que a Berge pega essa mudança, vamos dizer, de um regime fechado político para um ambiente de liberdade, a gente tem, por exemplo, todo um país discutindo questões como arrocho salarial, né? Questões, por exemplo, vamos dizer, a censura, a falência do milagre, né? Nós estamos falando, então, do milagre brasileiro, do milagre econômico brasileiro, estamos falando, assim, por exemplo, de toda uma agências que começam a se especializar muito em economia, né? Principal naquela época. Naquela época, você tem gente, assim, vamos dizer, muito especializada em economia, tanto que alguns, né, em um determinado momento, alguns deles vão trabalhar dentro aí das corporações, né? Esse período, por exemplo, dos anos 1980 até 1985, só como um marco, tá, ele é muito importante, porque é um período de muita movimentação, né, que vai mexendo no que de novo? No perfil, nas tecnologias, que agora já não basta mais você fazer só jornais internos, etc. Né? Até bem quando feito, nasce então. o Manual da Ródia, não é? Quando nasce o Manual da Ródia. E depois quando muda o nome da Berge também. Exatamente. Em 1989, a Berge vai mudar para a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Tá? Já vendo uma amplitude maior. Mas você vê, nesse período, quais são nossos ícones enquanto, vamos dizer, referências? O Manual da Ródia, por exemplo, que o Manual da Ródia ele vai começar a expressar uma realidade que já existe dentro do campo da comunicação, porque não é só o da Ródia, você tem o Manual da 3M do Brasil, tá? Você tem dentro da própria General Motors do Brasil, você tem uma grande preocupação, né, com temas, por exemplo, como a questão já da AIDS, tá? Você tem dentro da Goodyear, tá, uma das publicações mais importantes da história da comunicação empresarial brasileira, que é a revista Goodyear. A revista Goodyear, né? que fez... E o CLAN, o CLAN é um jornal interno, olha que incrível, que numa das suas edições, eles chegam a mais de 10 milhões de exemplares. Tá? Por quê? Porque é uma edição especial sobre AIDS, em que é a primeira vez que, no âmbito da comunicação ampla, você tem, por exemplo, instruções relacionadas ao uso de preservativos. Você tem, já tem explicação, por exemplo, sobre a questão de transmissão da AIDS. Coisas, por exemplo, que se você apertar a mão de uma pessoa que tem AIDS, você não vai ter AIDS por isso. Tá? Existe toda uma educação comunicacional nesse veículo. Agora, personagens, por exemplo, que nascem no CLAN. Né? Um médico, por exemplo, ligado à área de epidemias, do Emílio Ribas, desconhecido, chamado Drauzio Varela. O Drauzio Varela é que orienta essa publicação do ponto de vista médico. O CLAN era de onde? O CLAN era da Goodyear. Tá? Agora, além disso, o que você tem? Você tem o Cláudio Paiva, né? o grande desenhista, fazendo Você tem um grande jornalista da Veja, que nesse momento não me lembro o nome, mas um prêmio ESSO, premiadíssimo, que faz também os textos, etc. Geraldo Mairim. Geraldo Mairim, lembrando Geraldo Mairim. Então, você tem. Então, o que acontece? E além disso, você vai ter a revista Comunicação, a revista Goodyear, que começa, que são as primeiras revistas customizadas do país, tá? Bem, mas aí é o seguinte, quer dizer, você vê que é uma história que vai se adançando. Num outro momento, né, você tem o quê? Você tem, e aí já no final dos anos 90, dos anos 80, já governo Collor, você tem uma abertura para a questão da reestruturação produtiva, que significa as novas certificações, que na época eram as primeiras certificações ISO 9000, etc. E você tem a história da internacionalização da economia brasileira. Olha, quem que vai fazer todos os processos educomunicacionais desse processo? É a comunicação empresarial. Né? E você já começa a ter, porque o patinho feio, como eu sempre disse, começou a virar cisne. Então você começa a ter os primeiros jornalistas, grandes jornalistas, aqueles jornalistas, vamos dizer, cheios de condecorações, que começam a assumir áreas de comunicação empresarial. Um deles, o Miguel Jorge, tá? Que passou foi o diretor de jornalismo do Estado de São Paulo, que vai trabalhar, por exemplo, numa empresa chamada Auto Latina, tá? E depois passou por outras empresas
como o Banco Santander. E etc., se transformou em ministro de Estado, tá? E outros analistas, por exemplo, Augusto Nunes, que trabalhou como diretor de comunicação do Banco Boston, entre outros que eu poderia citar aqui. Bem, vamos novamente para o intervalo. Estamos aqui conversando com Paulo Nassar e Hamilton de Santos, que são, respectivamente, presidente e diretor-geral da Aberge, para o especial do Jornalistas de Companhia e Jornal da Comunicação Corporativa sobre os 50 anos da Aberge. Voltamos já já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil e espectadores da TV Mega Brasil no YouTube. Voltamos com o especial JCC e Jornalistas de Companhia sobre os 50 anos da Aberge. O Paulo falava aqui da evolução da Aberge nesse período. E eu colocava para o Paulo a questão dessas transformações, esse mundo transformador e como ele enxergava. Então ele veio mostrando todo esse trabalho de adaptação e evolução que a Aberge ela era ao mesmo tempo protagonista e, de certo modo, também é impactada por esse processo, né? Impactava e era impactado. Só que você ia concluir com, quer dizer, aí a gente chega nos anos 90, nos anos 2000 e é hoje, né? Os anos, por exemplo, 90, principalmente final dos 90, né, a partir, por exemplo, das questões de reestruturação produtiva, as questões de internacionalização, você tem no final dos anos 90 privatizações. Né? As privatizações elas vão trazer, além da reestruturação patrimonial, que são as cisões, fusões, aquisições, também uma questão de identidade das organizações. Então, nós estamos assim, o mundo real impactando exatamente, a comunicação e a comunicação interferindo então, no mundo aquele real. Comunicador que se preocupava com os meios de comunicação, tá? Simplesmente com os canais de comunicação, ele tem que começar a olhar as questões da cultura organizacional. Quer dizer, chegam os espanhóis, chegam os ingleses, né? Aí nós estamos falando, por exemplo, na área de bancos no HSBC, tá? Comprando, por exemplo, o Bamerindos, que era o Banco da Nossa Terra. Tá? Todas as Telespes, as empresas Telerge, etc., tá? Se transformam, por exemplo, em marcas, que uma marca como Vivo, né? Antes, né? Telefônica, e etc. Os embates, por exemplo, ligados à questão de quais são os valores de quem está chegando, quais são os princípios, né? Como é que né, Paulo, acho que as privatizações e a globalização, de um modo geral, eles trazem, assim, uma demanda enorme por novas competências desse comunicador, né? Então, o Paulo, por exemplo, né, naquela linha evolutiva, cita, por exemplo, a chegada de grandes nomes, né, do jornalismo brasileiro nas áreas de comunicação corporativa das empresas, né? Hoje, eu diria que ainda há espaços para esses nomes, mas a demanda é outra. Onde eu acho que mudou e onde nós sentimos isso muito no dia a dia da Aberge, né? A comunicação corporativa, de um modo geral, ela estava muito associada, ou ela era muito vista, ou atuava muito como uma área de apoio, digamos assim. Ela, de certa forma, ela tem uma certa
referência, uma certa irmandade com RH, por exemplo, com recursos humanos, que também passa de uma área de apoio, né, com a guerra dos talentos dos anos 90 e 2000, para a centralidade da organização, ou seja, ela passa a ser uma área, né, muito estratégica. A mesma coisa acontece com a comunicação. E qual que é o impacto, qual que é o reflexo, sobretudo nos perfis dos profissionais de comunicação? Bom, do ponto de vista executivo, né, esses impactos são enormes. Hoje, ou desde, né, daquela época, ou desde a mudança, se exige um perfil muito mais de gestor. Então, assim, ele vai desde gerir equipes, né, complexas, né, até gerir crises, por exemplo, né. Talvez o que um comunicador hoje mais tenha que fazer é borderoso, né, gerir negócios. Porque a comunicação, ela chega hoje ela está muito, digamos assim, colocada como um instrumento do negócio, ela está a serviço do negócio, né? E o que na prática isso significa, né? Até certo ponto, você comunicava aquilo que as áreas de desenvolvimento, por exemplo, fazia, né? Hoje, a comunicação, às vezes, tem que intervir no próprio produto. Falar, olha, do jeito que esse produto está, não dá para comunicá-lo. Talvez ele tenha que ter algum outro aspecto. E isso também tem um reflexo no institucional muito grande. Antigamente você tinha um board, ou um conselho, ou uma governança corporativa da qual o comunicador não participava e, né, de cima para baixo, isso chegava para ele comunicar. Hoje, claramente, não pode mais ser assim. Eles têm que estar lá dentro. Então, assim, ele invadiu o war room, né? A chamada sala de guerra. Hoje, o comunicador tem que ter um espaço ali, e é um espaço muito de agregar, né? Ele tem que agregar os executivos ali daquele terreno, né? Nesse mês de setembro, né? Especificamente no dia 20 de setembro, eu estive numa ação da Aberj, junto a quase 700 pessoas. Né? A maioria delas eram gestores da alta direção, CEOs, né? Ex-presidentes, enfim, alta gerência, de uma área chamada finanças, né? Ligadas, por exemplo, a investimentos institucionais. Né? Quer dizer, investimentos na ordem de 800 bilhões de reais. Né? E qual que era a mensagem que a Aberj está levando para esses executivos, né? No evento da Previ? Né? Era exatamente dizer o seguinte: olha, vocês não administram mais apenas produtos, serviços, mercados. Vocês continuam administrando isso, mas vocês também estão também administrando o simbólico das organizações. O impacto sobre a reputação, imagem, identidade, marca e etc. E fazendo com que essa cultura abranja de P a P, do porteiro ao presidente das empresas. Quer dizer, essa cultura comunicacional, né, no âmbito das organizações, a Aberj tem um papel reconhecido e relevante há 50 anos. Talvez, né, Paulo, assim, uma mudança estrutural para a entidade, que a gente está sentindo cada vez mais, né, é que o nosso associado ou o nosso interlocutor, né, tradicionalmente, historicamente, ele era uma figura mais definida, ele era o comunicador, ou seja, ele era o profissional que estava dentro da área de comunicação corporativa. Hoje, essa interlocução da Aberj, essa interface da Aberj com as companhias está muito mais ampla. Hoje a gente tem, por exemplo, lá, um programa, né, uma esfera de liderança, que é o nosso grupo de liderança, que a gente chama de LiderCom, em que a gente discute basicamente a relação do diretor de comunicação corporativa ou relações institucionais com o CEO. Né? Então, o CEO passou a ser o interlocutor da Aberj também. Por quê? Porque a gente precisa entender as demandas dele de comunicação, né? Se a gente quer, por exemplo, ter uma influência junto ao comunicador, e a gente também tem que levar para ele a competência da comunicação. Assim é com o CFO, como o Paulo disse, ou com o RH. Então, acho que uma mudança estrutural
que a gente está sentindo ali no nosso dia a dia é uma, não quero ser cabotino, mas talvez uma capilaridade maior então, mas eu queria, dentro das organizações. Mas só assim para né? complementar o que você está falando, nós estamos ressignificando o tempo inteiro aquela pergunta que nós fizemos em 1977. Quem somos, para onde quem vamos? Somos, para onde vamos? A pergunta aqui antes, lá em 77, era: o médico do trabalho pode participar dessas discussões do mundo da comunicação? Hoje nós estamos fazendo ela mentalmente de outra forma, dizendo assim: o presidente de uma organização pode fazer parte da ABERJ? Um diretor de finanças pode fazer? Um diretor de RH, sim. Eu diria, deve. Deve fazer, porque e nesse sentido, quando a gente traz essas pessoas para dentro dessa comunidade, nós estamos fazendo o advocacy, nós estamos reforçando a imagem dos comunicadores de origem. Porque esses comunicadores de origem, eles ganham uma relevância enorme, né? Eles têm, vamos dizer, um empoderamento enorme, porque é eles que dão a excelência, a qualidade total dos processos de comunicação. Né? Agora, se a gente, né, nesse processo todo, está reforçando essa cultura comunicacional, né, e quando a gente fala a gente, nós estamos falando já de centenas de pessoas que fazem parte desse ambiente da ABERJ, que viraram quase que embaixadores dessas bandeiras, né, dessa causa. Né? Então, eu acho que esse é um traço importante que faz que faz a gente entender porque nós conseguimos atravessar a maior crise econômica e ética que esse país... Esse é um assunto que eu quero voltar, vamos fazer o quinto bloco, porque eu quero falar exatamente da crise ética e depois do futuro da entidade. Vamos para um rápido intervalo, né, Wilson? Vamos para um rápido intervalo, então voltamos já. Para o quinto bloco. O carro que está sempre ligado a tudo que é novo, agora vai ligar você a um trânsito mais colaborativo. Chegou o Chevrolet Onix 2018 com o Waze conectado na tela do MyLink. Chegou ao seu destino. Oi, gatinho! Chevrolet, find new roads. Ser uma empresa brasileira com mais de 100 produtos que chegam a 500 mil pontos de venda dá trabalho. Dá trabalho manter um rigoroso controle de qualidade e inovar em produção e serviços. Todo esse trabalho gera empregos. São mais de 110 mil diretos e indiretos em 7 fábricas e 180 revendas espalhadas pelo Brasil. Tudo isso gera renda e prosperidade. E você sabe, prosperidade é o nosso compromisso. Grupo Petrópolis, você é nosso maior compromisso. Beba com moderação. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, telespectadores aqui da TV Mega Brasil no YouTube. Voltamos a conversar com Paulo Nassar, presidente da ABERJ, e Hamilton dos Santos, diretor-geral da entidade, sobre o Dia da Comunicação Empresarial, que o especial JCC e Jornalistas de Companhia, que foca este ano o cinquentenário da ABERJ. Edu, por favor, retorne. Bom, olha, é um orgulho falar dos 50 anos da ABERJ. Puxa vida, né? A gente nunca imagina que vai ficar tão velhinho assim, ao mesmo tempo tão menino, né? Como é o caso da ABERJ, que a gente acompanha, que parece um adolescente. Se renova a cada dia. Eu fico besta de ver a capacidade que vocês têm de criar coisas novas, de avançar e é como fala, todos nós bebemos, né? E eu me lembro do Paulo 10 anos atrás, 12 anos atrás, num discurso lá do Prêmio ABERJ, falando pela primeira, nunca tinha ouvido falar dessa história de mestiçagem. Paulo falou, eu fiquei assim, com perdão da palavra, que porra é essa, né? E de lá eu adotei esse discurso, como adotei vários, o discurso da diversidade, que hoje está presente em todos os espaços que a ABERJ trabalha, no prêmio, nas revistas, nos cursos, e assim com várias outras coisas, né? Só que eu queria colocar para vocês duas questões para a gente finalizar, porque ficaríamos aqui o resto da tarde, à noite, e são tantos os assuntos, e é duro você priorizar só algumas coisas, né? Mais uma, nós estamos num momento em que a reputação empresarial talvez a maior... tenha chegado ao ponto mais baixo
dos últimos anos, ou talvez da história, né? Por tantos escândalos indefensáveis, né? E a comunicação, por tudo aquilo que a gente vê, foi pega de calças curtas. Não sei se por erro desses profissionais que estavam lá não souberam fazer a leitura e alertar, ou porque realmente foram enganados de forma vil por todos aqueles que fizeram os chamados malfeitos, né? E depois dessa passada, né, eu queria a opinião de vocês, se a comunicação sai empobrecida desse episódio ou sai engrandecida, e se a Aberge, diante disso tudo, de todos esses projetos, ela está preparada hoje para o futuro? Olha, nos anos 90 para cá, cada vez mais um conceito que era mercadológico apenas, ligado simplesmente a preço, a logística da organização, o produto, né? E até a forma como ele é comunicado, mas em cima de aspectos estritamente mercantis, ele ganhou uma nova dimensão. Tá? Então, quando a gente fala de marca hoje, a gente está falando de algo que também sintetiza de muitas formas os princípios, os valores, né? A filosofia, né? A identidade de uma determinada empresa, de uma determinada organização que está por trás daquilo, né? Esse conceito, ele, de certa forma, ele continua, é importantíssimo, né? Porque você imagina numa sociedade da dimensão que a gente tem, se a gente tivesse ainda as sementes em grão, né, num ponto de venda, né, tendo que atender milhares de pessoas, você ia ter congestionamento dentro do supermercado, né? Então, a importância hoje de marca, de embalagem, etc, etc. Mas tem uma coisa que não tem marca, não tem embalagem, e que está na cabeça, é uma abstração muito real, muito concreta, quase como um paradoxo na cabeça das pessoas, que chama reputação, né? Que é constituído, então, desses elementos que a gente chama de intangíveis, que são tão impactantes em resultados, em dinheiro, que a gente até tem dificuldade hoje de dizer o que é um intangível e o que é um intangível e tal. Então, esse conceito hoje de reputação, ele é o conceito mais importante que uma organização tem nesse ambiente das suas abstrações, né, que circulam na sociedade, né? De tal forma que, se a reputação não é boa, ela mata a marca, ela danifica a marca, né? Ela danifica a imagem, ela danifica a identidade, etc. Esses processos todos que a gente tem visto, então, na sociedade brasileira, ele está mostrando de forma ampla e pela dor, né? E a partir também de processos educacionais e também a partir de atuações com uma entidade como a Aberge, né? É uma missão da Aberge fazer a educomunicação em relação a essas questões. Ela faz isso desde o primeiro dia. Então, o que mostra? Quer dizer, abre um campo enorme, né? De fortalecimento dos comunicadores e da comunicação. Nesse período todo, foram abatidos, tiveram carreiras destruídas, aqueles comunicadores que não fizeram o seu trabalho dentro do que a gente chama do melhor da ética, do melhor da estética, do melhor da técnica, né? Esses comunicadores foram abatidos, né? E praticamente tendo suas carreiras eliminadas do campo da comunicação. Aqueles que continuam pensando a comunicação hoje ainda dentro de práticas de torcer mensagens, né, o que a gente chama de práticas de spin, né, de spin doctor, e etc. Aqueles comunicadores ainda que vão trabalhar dentro das tecnologias, né, a partir vamos dizer, de plataformas de robôs, produzindo aquilo que se chama hoje de fake news, etc. Esses não têm futuro, né? Então, o futuro da Aberge é um futuro brilhante, porque ela a sua história sempre foi uma história muito bonita, uma história alinhada com o quê? Com as utilidades que as organizações têm, com os alinhamentos que essas organizações têm com o desenvolvimento do país, da comunidade, né? As coisas boas pensadas globalmente e também com as transcendências, né? Foi na Aberge que surgiu o conceito de responsabilidade histórica,
que é a mãe de todas as responsabilidades. É aquilo que você não pode mais ver uma empresa só do ponto de vista da sua responsabilidade comercial, que é fundamental, da sua responsabilidade cultural, da sua responsabilidade social, né? Da sua responsabilidade ambiental. Hoje você tem que olhar tudo isso numa linha do tempo, né, e ver, será que essa empresa, nos seus 50 anos, nos seus 80, 90 anos, ela realmente alinhou, tá, as suas promessas, aquilo que às vezes é muito bonito, né, nos princípios, né, ética, inovação, diversidade, etc., com a realidade, com a prática, né? Então, nós estamos numa sociedade hoje, por N elementos, né, que é uma sociedade que cada um tem um veículo de comunicação na mão, né, de produção e de circulação de comunicação, que as más práticas não conseguem sobreviver. Milton, e você está otimista com tudo isso? Eu estou bastante otimista. Eu acho que o saldo deverá ser, sem dúvida, positivo para a comunicação. Acho que o futuro da Aberj está muito ligado à nossa capacidade, né, a capacidade da atual e das próximas gestões de assumir riscos. Eu acho que uma entidade, ela não está isenta, né, de coragem para tomar, né, alguns rumos, algumas diretrizes. Então, o risco é algo importante também, né? E eu costumo dizer assim, que a gente tem que ter muita clareza no nosso papel em relação aos nossos associados, né? Então, assim, a gente costuma brincar que seria muito interessante, seria louvável se a contribuição fosse obrigatória. A contribuição, no nosso caso, não é obrigatória. O associado paga se quiser. Aliás, a legislação até permite que, se ele não quiser pagar, nem processá-lo, nós podemos. Significa o quê? Significa que nós precisamos gerar valor para ele. Então, nós precisamos ter um sentido muito claro no dia a dia dele. E isso a gente vem tentando fazer, justamente correndo risco. Onde estão os riscos, né? Propondo projetos novos, propondo cursos novos, propondo cursos de interfaces que num primeiro momento assusta. Então, um curso de filosofia, um curso de arte, um curso que aparentemente não, de RH, um curso que aparentemente não tem além nada... das provocações além das né, que o Paulo gosta de fazer. Tem um movimento muito intenso que é dos profissionais, né? Então, os profissionais, eles estão saindo das redações tradicionais ou das redações digitais, indo para as áreas de comunicação corporativa, ou saindo das áreas de comunicação corporativa, indo para as agências, ou saindo das agências e montando seus próprios birôs, seus próprios estúdios. E essa movimentação, ela oferece uma oportunidade brilhante para a Aberj, que é de estarmos próximos dele, ajudá-los nessa movimentação. Não é bom para o profissional que está saindo de uma redação tradicional, por exemplo, chegar numa área de comunicação corporativa de um grande banco ou de uma grande mineradora sem as qualificações necessárias para atuar naquela nova função. Então, se a gente puder, né, oferecer um pacote ali para ele de transição de carreira, né, ajudando inclusive, né, a chegar, eu acho que isso é uma oportunidade e está perfeitamente inserido dentro dos propósitos, né, da organização. Então eu vejo com muito otimismo, até porque... Os próximos 50 anos. Os próximos 50 anos, eu vejo com otimismo porque eu acho que toda essa crise, e a gente não deve, acho que na Aberj a gente tem feito isso, nós não devemos subestimar o tsunami que passou, né, assim, não foi pouca porcaria, a crise foi realmente disruptiva, né, destruiu marcas, destruiu negócios, né, ainda está destruindo. Na comunicação corporativa você vê um efeito daquelas empresas que ainda, né, cujos negócios e a própria instituição ainda não enxergaram o valor da comunicação. Você vê ali processos de juniorização muito triste, muito né? tristes e assim, é muito importante dizer, a Aberj
Aberge, a gente costuma brincar lá. Nós achamos que a juniorização é um processo saudável, ele não é só um processo deletério. Então, quando você pensa na juniorização, você está pensando em sangue novo, você está pensando em levar um novo tipo de perfil, um novo tipo de profissional. E esse profissional é importante dentro da organização, mas é também importante, né, o que a gente costuma brincar, os cabelos grisalhos ali, né, seja de homens ou de mulheres, gente com experiência. A experiência conta muito. Gestão de crise, por exemplo, uma das coisas que não só o produto como a instituição mais precisa hoje em dia, ela é basicamente feita, né, por profissionais experientes, que já passaram por situações, né, bastante difíceis. Né? Eu acho que o mundo dos negócios cada vez mais tem mais clareza desse valor da comunicação para o negócio, as instituições têm cada vez mais clareza da comunicação para a construção e manutenção da sua reputação, e até uma seara, né, uma área que não está propriamente ligada com a Aberge, mas que tem se tornado, digamos assim, um ponto de preocupação e reflexão nossa lá dentro, é a área da comunicação pública. Né? A gente tem dito assim, hoje a Aberge defende uma comunicação um pouco mais republicana, no sentido assim, de uma comunicação que seja mais, né, fundamentada nas demandas do Estado e não do governo, não personalista. Né? Então, eu acho que a sociedade está enxergando isso, os negócios estão enxergando isso, por isso que eu vejo com bastante otimismo. Vai ser fácil? Não, eu acho assim que a gente brinca, essa história de comunicação estratégica é muito legal, mas no final do dia o que conta é você, assim, trabalhar o dia inteiro para que isso realmente se concretize. Né? Eu penso, por exemplo, que um legado que vai para o futuro, né, em direção ao futuro da Aberge, é que esses 50 anos, ele foi os anos da institucionalização da Aberge, mas mais do que a institucionalização da Aberge, a institucionalização das áreas e dos profissionais de comunicação. E o que significa esse processo para a gente? Né? Ele tem um significado na medida que a gente lembre o que é uma instituição. Uma instituição é uma organização que é reconhecida amplamente pela sociedade, né, pela sua história, pelos seus princípios, pelos seus valores, pelos seus feitos, né, de forma ampla. Né? Então, eu acho que a Aberge, ela cada vez mais ela trabalha no sentido de ter esse reconhecimento da sociedade, né? Entendendo cada vez mais que a gente não faz comunicação empresarial, né? Que a gente faz comunicação em empresas. Né? Muitas vezes as pessoas falam de comunicação organizacional, comunicação em organizações, né? Cada vez mais nós vamos tender a falar da comunicação, vamos dizer, da comunicação atuando na sociedade e dentro das organizações da sociedade. E só para encerrar, conta uma novidade para a gente que ninguém sabe, dá um furo de reportagem. Alguma coisa que a Aberge vai fazer que você não contou? Nós estamos trabalhando fortemente em algumas novas parcerias internacionais, né? Uma delas com o King College, né? E uma parceria nacional também importante, que a gente está fechando. Eu acho que a Aberge tem uma tradição enorme em relações governamentais, então já está sacramentado. A gente fechou uma parceria com o Jota, né? Que o Jota é uma plataforma que cobre, né, a área de justiça, e nós estamos inaugurando agora, junto com o Jota, a Fundação Brava e o INSPER, uma página dentro da plataforma chamada As Claras. E o As Claras vai cobrir a área de relações governamentais. Então, a gente tem o professor Paulo Nassar ali no conselho das Claras, o Milton Seligman também é outro que está no conselho, e nós vamos produzir uma agenda de relações governamentais informações que possam ajudar o comunicador no dia a dia. Vamos produzir alguns eventos e alguns cursos também junto. Então, a Aberge do ano que vem, por exemplo, vai ter uma pegada forte que é uma expressão que a gente, digamos assim, acha que está meio inadequada a relações governamentais, mas isso é história para um outro programa. Maravilha. Bom, o Wilson vai encerrar. Eu queria agradecer imensamente o Paulo e o Hamilton pelos esses minutos preciosos que vão para a história da comunicação empresarial. Então, também eu agradeço Paulo Nassar, presidente da Aberge, e o Hamilton dos Santos, diretor-geral da Aberge,
que estiveram aqui conosco nesse especial sobre o Dia da Comunicação Empresarial. E vamos ter uma edição especial do Jornalistas de Companhia e do Jornal da Comunicação Corporativa, consolidando todos os depoimentos que foram dados aqui. E esse material também vai estar disponível no site da Mega Brasil e no canal da Mega Brasil no YouTube, e também na Rádio Mega Brasil On Demand. E a Berge queria agradecer imensamente essa oportunidade. Não é pouca coisa, né? Receber um especial do Mega Brasil, do Jornalista e Companhia. Opa. Então, assim, muito obrigado mesmo. Okay. Parceiros nossos, né? Muito obrigado, então, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Ai, furou o pneu. Ai, vou me atrasar pro casamento. Moço, você sabe como é que eu faço pra arrumar um guincho aqui? Licença. Peraí, moço. Linha de emergência OnStar. Em que posso ajudar? Tarde. É que o pneu da moça aqui furou. Já verificamos a localização do carro, senhor, e estamos enviando socorro mecânico. Muito agradecido. Em pé. Obrigada. Se precisar, dá um toque. Tecnologia OnStar, uma exclusividade Chevrolet para te ajudar em casos de emergência, com uma equipe especializada 24 horas por dia. OnStar, precisou? Dá um toque. Chevrolet, find new roads.